Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É isso mesmo? Jogos Vorazes? Isso. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Nome grande, muito grande, nem decorei. Vamos para a sinopse do IMDb. It's a mystery. And mysteries have a way of driving people mad. Anos antes de se tornar o tirânico presidente de Panem, Coriolanus Snow, aos 18 anos, vê uma chance de mudança de sorte quando é escolhido para ser mentor de Lucy Greybeard, uma garota tributo do empobrecido Distrito 12. Galera, antes do conteúdo, eu quero aviso sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilha para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Antes de tudo, eu preciso falar que eu não sou fã da franquia Jogos Vorazes. Eu vi os 4 filmes, foram 4 filmes lançados em 2012, 2013, 2014, 2015, se eu não me engano. E são filmes ok, não são filmes ruins, mas eu tenho uma implicância pessoal com esses filmes, com o conceito deles, porque eu acho que a ideia é muito plágio de um filme trash japonês que eu curto, que é o Battle Royale. Eu vi Battle Royale, eu tinha o DVD, e aí depois passou no Festival do Rio, eu revi, e eu curto essa ideia, eu curto o japonês, e aí quando apareceu um outro filme, Hollywood, usando a mesma ideia, eu achei que era plágio. Porque é a mesma ideia, é um grupo de jovens que vai para um lugar e eles precisam duelar até só sair um vivo. Então são ideias muito parecidas. O filme não é exatamente cópia do outro, mas a ideia básica é parecida. E eu inclusive usei, a gente gravou um Podcastinadores na época dos Jogos Vorazes, nem me lembro qual foi o ano, mas a gente gravou e eu usei a piada que eu estou usando agora também no título do vídeo, que seria a cena do Pulp Fiction, onde tem o Samuel Jackson e o John Travolta conversando, e aí perguntando: Do you know how they call the Hunger Games in Paris? Battle Royale with Cheese. Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes foi dirigido por Francis Lawrence, que dirigiu 3 dos 4 outros filmes e que, apesar de ter o sobrenome Lawrence, ele não é parente da Jennifer Lawrence. Deve perguntar isso direto pra ele, né? Porque a atriz principal da franquia que ele dirigia tem o mesmo sobrenome. Deixa pra lá. O Francis Lawrence dirigiu esse aqui, que é um prequel. Aquela história acabou, aquela história já está fechada, ok. Inclusive pensei, como é que vai ter um filme novo? Aí esse é um filme que se passa 64 anos antes do primeiro filme. E ele mostra o Presidente Snow, que é um vilão do filme, dos outros filmes, e ele aqui novo. E aí aqui a gente tem um problema básico, que não é a primeira vez, nem vai ser a última vez, que o cinema vai mostrar um vilão antes dele se tornar um vilão. Só que o problema disso é que é um assunto meio delicado, porque você precisa fazer o seu espectador curtir o seu personagem. E se é um personagem que é do mal, é mais difícil que o espectador se identifique com ele. E alguns filmes conseguem fazer isso bem, conseguem mostrar um cara que virou um grande vilão e mostram um prequel mostrando como é que ele chegou lá e ok, funcionou bem. Mas aqui eu acho que não funcionou muito bem a parte final do filme, o terço final do filme, já vou chegar lá nessa parte de terço final, mas o terço final do filme, eu acho difícil alguém ver aquilo e pensar, cara, que personagem maneiro. E eu achei que o personagem não é legal. O filme é dividido em 3 partes. O filme é literalmente dividido em 3 partes. Tem antes dos jogos, tem os jogos em si e tem depois dos jogos. As 2 primeiras partes contam mais ou menos uma história só, que são os preparativos para o jogo e o jogo em si. E quando acabou isso, eu pensei, cara, isso é uma boa conclusão para o filme. Eu olhei o relógio, tinha aproximadamente 1 hora e 37 minutos. E eu pensei, peraí, esse filme ainda tem 1 hora de filme. E vai contar mais o quê? Porque a história acabou, a história fechou aqui. E tem mais uma terceira parte que conta uma história completamente diferente. Se a primeira e a segunda parte se fecham numa história só, a terceira parte não tem nada a ver com isso, é uma história bem diferente. E com isso, com essa divisão, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que a terceira parte é uma parte bem inferior à primeira parte, a primeira hora e meia, a primeira hora e 37 minutos, sei lá, 1 hora e 40, não sei exatamente quanto tempo teve de filme. Mas os primeiros 2/3 do filme são uma história, ok, uma história que funciona. E o terço final é uma história fraca, é uma história chata, é uma história arrastada. E é uma história cheia de pontos que não fazem muito sentido. Tem umas coisas forçadas, tem umas coisas que você fica pensando, mas por que esse personagem fez isso?
Tem uma hora que o personagem pega uma arma e atira no outro, e você pensa, cara, por que que ele faria isso nesse momento? E aí depois outro atira em outro, e você, cara, não tem uma lógica nisso. Essa terceira parte é uma parte bem inferior. Essa é a parte ruim de você ver um filme onde tem 2/3 que são ok, e você tem um terço final que é bem inferior. Agora, a boa notícia nisso é que você tem. Eles podiam facilmente dividir isso em 2 filmes. Ah, para que a gente vai fazer um filme só? Vamos fazer em 2 filmes e a gente coloca o espectador para pagar 2 ingressos. A gente lança um agora, lança outro daqui a 6 meses ou daqui a um ano. E a gente vai ter o dobro da bilheteria, porque o espectador vai querer ver a segunda parte. E era fácil, era só você fechar a primeira parte com 1h40, sei lá. E depois você faz um outro filme, pega essa 1 hora e coloca mais um pouquinho de enrolação e você fecha um outro filme de 1h30, 1h40 também. Seria fácil vender isso. E por nossa sorte como espectador, não, já foi tudo uma vez. Então você não precisa pagar outro ingresso para ver o fim da história, porque o fim da história é pior do que o início da história. A parte dos jogos é até legal, eu até curti, mas teve um momento que eu dei uma gargalhada sincera e eu acho que o objetivo da produção não era fazer o espectador rir. Mas preste atenção na parte que tem um morcego e tem alguém que contraiu raiva por causa do morcego e me disse se aquilo não é engraçado. A parte final traz alguns momentos musicais. E isso não li em lugar nenhum, isso é uma interpretação minha. Eu acho que isso foi feito para tentar botar o filme indicado ao Oscar de melhor canção. Tem aquela história de que o filme é indicado ao Oscar de melhor canção se a canção é feita para o filme. Por isso que musicais, muitas vezes, quando é adaptação de uma peça de teatro da Broadway, eles fazem uma música extra, porque essa música extra seria para tentar concorrer ao Oscar. E aqui eu acho, não li, não sei se é isso, mas eu acho que eles devem ter pensado, vamos colocar uma música aqui, porque vai ter a ver com a personagem, e a gente pode tentar, de repente, mais uma indicação para Oscar. Quem sabe a gente consegue uma indicação para Oscar aqui. E até eu entendo. E a Rachel Zegler não canta mal, então ok, eu aceito ter um momento musical. Mas não é só um momento musical. Tem uns 2, 3, tem vários momentos musicais. E, cara, ficou chato, desculpa. A menina canta bem, mas ficou chato. Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ela tem um problema grave, na minha humilde opinião, que é, provavelmente por causa da classificação indicativa, eles cortaram todo o sangue do filme. Você tem ferimentos. Tem uma hora no início do filme que tem um personagem que tem o pescoço cortado e você não vê sangue nenhum. Era muito fácil você colocar algum sangue lá. E não tem uma hora que tem um personagem que leva uma ferida que atravessa o corpo e ela bota a mão assim nas costas e olha a mão. E quando olha a mão, você pensa, cara, essa mão devia estar toda vermelha. Ah, não, a mão tá limpa. Ela tá olhando o quê? E o que é estranho, eu entendo essa história de vamos tirar o sangue por causa da classificação indicativa, porque senão se a gente colocar sangue, o filme vai ter uma censura mais elevada, vai ser mais difícil de vender ingresso. E filme de super-herói, de um modo geral, não tem sangue por causa disso. Então eu entendo essa opção estética de você fazer um filme sem sangue, para você colocar a censura mais baixa. O que eu não entendo, isso sério, eu não consigo entender, é qual é a lógica de você mostrar um filme onde tem jovens se matando, jovens duelando até a morte. Tem algumas mortes que são feias, tem algumas mortes que são graficamente pesadas. E isso está liberado, mas o sangue não está liberado. Eu acho que você mostrar um personagem fazendo assim e mostrando a mão vermelha é algo muito menos grave do que outras coisas que aparecem no filme por causa da temática do filme. O filme tem uma temática pesada. É forte essa ideia de você colocar a galera para entrar numa arena e duelar até a morte. E isso está liberado, mas o sangue não está liberado. Essa parte eu realmente não entendi como é que funciona essa classificação indicativa. Sabe? Eu não vejo a lógica disso. Se você souber a lógica, me explica aqui que eu vou querer entender. Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes não chega a ser exatamente ruim, mas eu me decepcionei porque eu acho que podia ser muito melhor. Eu acredito que tem uma galera que vai ao cinema e vai curtir. Tem pessoal que gosta dos outros filmes, tem alguns elementos aqui e ali. Eu não lembro de detalhes dos outros filmes, confesso que eu só vi uma vez cada um, não lembro de detalhes. Mas tem alguns detalhes aqui e ali que citam o universo do outro filme, então tem algumas coisas que podem agradar o fã. E esse filme também é baseado num livro. Já existe um livro, vai ter gente que vai ao cinema porque lê o livro. É um prequel, mas existe o livro do prequel. Então ok, vai ter uma galera que vai curtir.
Só que eu fiquei pensando, cara, podia ser tão melhor. Era só duas coisas pequenas para o filme ser melhor. A primeira era, joga fora a hora final. A gente não precisa dessa hora final, deixa pra lá isso. E a segunda é, se é para mostrar um tema violento, mostra essa violência na tela. Você colocar um tema violento onde pessoas vão duelar até a morte e querer que isso não tenha violência, ficou ruim, desculpa. O filme podia ser muito melhor. Do jeito que ficou, é apenas mais um filme esquecível. Mês que vem a gente nem vai lembrar dele. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes estreia hoje nos cinemas. Hoje é feriado, então eles anteciparam a estreia que seria amanhã. Depois de você ver, escreve aqui embaixo o que você achou. Quero trocar uma ideia contigo, se você concorda comigo ou não nos meus comentários. E é isso, em breve nos vemos de novo. Valeu!